Deixa eu ver o real entretenimento aqui. E eu queria saber, tipo, de você. Tipo assim, pô, tamo competindo, gente. E eu quero saber se isso é uma parada sua, assim mesmo. Pô, competir, eu quero ganhar. Então eu vou fazer tudo dentro do regulamento pra ganhar. Podpah, sem dúvida o podcast mais assistido de todo o Brasil, tomando mais de 8 milhões de views no mês. Criado em 2020 pelos youtubers já consolidados e conhecidos e Pô, que inveja disso aqui, pô. Cadê? Esse negócio aqui, ar-condicionado. Caralho, mano, que inveja. conhecidos Igão Underground e Mítico Jovem, que inclusive até hoje apresentam um programa, foi um podcast que quando lançou fez uma parceria com o Flow e houve alguns tipos de desentendimento e isso todo mundo já conhece. Porém, no vídeo de hoje eu vou estar comentando uma situação que aconteceu recentemente, que foi no mínimo desconfortável. Então, se você tá interessado e quer saber um pouco mais sobre o que eu vou falar sobre esse assunto, já desce aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Como eu já disse, o Podpah foi um podcast criado em 2020 pelos youtubers já consolidados Igão Underground e Mítico Jovem. Naturalmente, por ser o podcast mais famoso do Brasil, ele divide muitas opiniões na internet, com uma parte que nunca deixa de... Podpah é o mais famoso do Brasil nesse momento? É correto afirmar isso? Na minha cabeça ainda era um Flow por algum motivo. Não sei se por relevância. Mas tá certo, então. Podemos seguir dessa forma. assistir nenhum episódio e uma parte que... Eu sei que, por exemplo, o Podpah é o que recebe Lula, recebe outras pessoas, mas no Flow foi o Bolsonaro. Sei lá. O Flow parece ser um lugar mais deep web dos dois, assim, onde a galera mais biruta tá disposta a ir. Já o Podpah parece ter um A-listing lá. Tem galera que eles não querem conversar e etc. simplesmente odeia, né? Ou não gosta tanto do programa. Mas afinal, o que é exatamente um lado dessas pessoas que não gostam do podcast se queixam tanto e por que eles acham que o programa é tão ruim? Recentemente o Podpah, ou mais específico um dos seus apresentadores, o Igão Underground, acabou presenciando e nos entregando um momento um tanto quanto desconfortável. Pra ser mais específico, em um momento do episódio em que o Gabigol fez presença no programa, eles começam a trocar um assunto sobre futebol feminino. Em um momento que o Gabigol tá explicando algumas informações sobre o futebol feminino, acontece isso. Futebol feminino lá de fora. Eu vejo muito jogo do Barcelona, que é, tipo, meu time preferido. E aí, cara, eu sinto uma... O Gabigol assiste futebol feminino. Vocês acreditam no Gabigol? Vocês acreditam nele? Só vou deixar isso aqui. Uma diferença, mano. Tipo assim, eu acho que... eu tinha curiosidade de ver, mano. Corinthians e Barcelona, pra me ver. Mas é da cacete. Pô, parça, eu não sei não, hein, Cacete? mano. Eu vi a final agora da Champions League também, do Barcelona. Time europeu vê nós treme, caralho. É, parça, pode ser, mas assim, lá é muito evoluído o futebol feminino, mano. Eu queria ir em algum Corinthians tem momento... 2 mundial, Gabigol. 2 mundial o Corinthians tem. Você não quer vir ganhar o terceiro? O Barcelona... Não, eu sei, feminino. Ganhou que eu já... várias tá em outra parada já, mano. Já tô indo, né? Eu tenho certeza que eu, você e o entrevistado, no caso o Gabigol, sentiram uma coisa em comum. Desconforto. É exatamente nesse ponto... O cara foi sedento, né, pra cima do maluco. Não, o Corinthians é melhor que o Barcelona e pronto, porra. Não, velho, tem 2 mundial. Corinthians eu quero chegar nesse vídeo. Muitas pessoas pela internet, pelo menos o que eu pesquisei, cara, falam sobre o como o Podpah é um programa mal pesquisado, entende? Como seus apresentadores não pesquisam sobre as pessoas com quem eles vão fazer os vídeos, um programa que é muito raso. Comparado a outros podcasts, como o Flow Podcast e etc., os outros podcasts mais conhecidos, é um programa que não pesquisa os seus convidados. Muitas vezes fazendo algumas perguntas idiotas, que pra muitas pessoas seriam um desrespeito aos convidados. E isso, particularmente, pra mim, não é a opinião que eu compartilho. Eu tenho a minha ideia sobre exatamente o que eu não gosto no Podpah. É óbvio que não ligo se alguém fizer uma pergunta besta num programa. Cara, é uma coisa normal. Mas é correto afirmar que o Podpah, ele é um podcast voltado para um público mais jovem que o do Flow? Ou eles dividem? O público demográfico deles é o mesmo? Na minha percepção, baseado com dados que eu tô tirando do fundo do meu... eu sinto que o Podpah, ele é pra uma galera mais... Pô, a galera do rap, uma juventude aí. Sabe?
Você nunca, no meio da sua roda de Não sei amigos, se tá certo. tava falando alguma coisa e acabou fazendo uma pergunta idiota e ficou um clima desconfortável. Isso acontece, todo mundo sabe. Todo mundo já Aham. passou por essa situação de acontecer aquele silêncio constrangedor e ninguém prestar muita atenção ou ninguém entendeu o que você quis dizer com aquela Uhum. pergunta. Porém, temos dois fatores que mudam muito a situação entre essa roda. Não, o problema daquela réplica ali do Igão, aquele é o Igão, né? É que ele foi agressivo pra cima do cara, não foi não? Eu senti que ele quebrou a postura de apresentador ali. Pelo amor pelo Timão, pelo Corinthians. Corinthians é o Timão? Ou é outro? Eu realmente não sei nada de futebol, tá? De conversa que eu acabei de citar, do programa mais conhecido e mais escutado do Brasil. A questão é que eles não estão a todo momento falando com amigos, como alguns convidados que eles já chamaram pro programa, como Ju Canalha, Cocielo e etc. Todo mundo viu esses episódios e consegue perceber que aquilo realmente é uma troca de ideia entre amigos e é muito compreensível se eles falarem alguma coisa besta, darem risada de uma piada sem graça, porque, Sim. pô, você com seus amigos é assim também. Eu tenho certeza que você não é o mesmo cara que você conversa com um colega ou com qualquer outra pessoa do que com seus amigos mais próximos. Vocês falam de assuntos muito divergentes, falam de assuntos que pra vocês são engraçados e para outras pessoas não são. Isso é normal. Porém, uma coisa que muda muito esse contexto é um caso que ficou famoso também, que é aquele caso do tamo competindo, tamo competindo. Pra quem não sabe, o Verstappen apareceu no programa deles, uma puta de uma parceria, e eles fizeram um puta merchan disso, até porque é o Verstappen, cara, não é qualquer pessoa. Mas a questão é como que eles conseguiram perguntar pra um atleta profissional de Fórmula 1 se ele realmente compete de verdade, entende? Não é uma coisa que faz muito sentido, pelo menos pra mim. Mas particularmente essa não é a minha queixa. Não, mas defendendo o cara, porra, fazendo o programa ao vivo, por sei lá quantos episódios eles têm, mais de 1000, com certeza. Eventualmente, eles vão falar merda. Eventualmente as ideias vão se embaralhar na cabeça deles e aquilo pode acontecer, tá? Eu acho. É muito engraçado. É muito idiota. Mas acontece. Em específico, Acontece pra com os falar a verdade. melhores. O que me pega muito é que em alguns momentos eles forçam alguns tipos de interação que não deveriam acontecer, que foi exatamente esse caso do Gabigol que vocês acabaram de ver. Vocês podem perceber que eles tentam forçar, ou particularmente o Igão tenta forçar, uma interação que não deveria ter, e é notável na cara do Gabigol que ele não gostou desse tipo de... Mas é porque ele se sentiu emocionalmente atiçado, não foi? Acho que foi isso. Ele sentiu na defensiva por achar que o Gabigol tava comparando o Corinthians do futebol masculino com os times da Europa. E ele se sentiu um pouco atacado. Foi o que eu... interação. Só que isso Foi o que eu também, eu senti. não digo que é só culpa deles, porque eu cito o programa no geral, tanto o convidado quanto a própria organização do programa. E muitas vezes as pessoas não fazem isso, eles simplesmente cortam no meio e dividem como se só a organização do programa fosse uma coisa ruim. Sendo que muitas vezes não é. Às vezes eles trazem alguns convidados que não são bons, às vezes eles fazem algumas coisas que não são boas. Um exemplo que eu não preciso nem me estender muito, que todo mundo viu, o climão que ficou no meio do programa, foi o caso com o Rodrigo Piologo. Pra você que não sabe, basicamente no meio da entrevista o Rodrigo Piologo comentou sobre uma loja, o Igão não entendeu e o Rodrigo respondeu com uma piada, porém pela cara do Igão, ele não entendeu muito bem essa piada. Pro Lucas da Rico Games, meu patrocinador, fãzaço de vocês dois. Rico Games é loja de jogos? Não, pá? não, de bicicleta. Não, mas, mano, às Vende vezes... bicicleta, morcego, albino, estão trazendo da África uns morcegos, e tá fazendo também, ordenhando vaca. Rico Games. Você é folgado, hein, velho? Você que é burro, eu que sou folgado. Porém, isso é uma situação que muitas vezes corta muito a brisa do programa, tanto pra quem tá assistindo, pra quem tá fazendo o programa e pro convidado que tá indo. Por exemplo, eu tenho certeza que no meio da entrevista, quando o Gabigol recebeu aquele tipo de comentário no meio da fala dele, ele não gostou nem um pouco, ficou um pouco desconfortável. Isso foi, como eu disse, acontece. Porém, isso não acontece apenas dos apresentadores pros convidados, mas também dos convidados pros apresentadores. E isso acontece muito. Então, é muito fácil você dizer que vai ter algum momento que você vai estar assistindo um podcast, pelo fato de ser ao vivo, você vai ver algum comentário, ou algum episódio, ou alguma situação acontecendo que vai te deixar desconfortável. Eu não tô dizendo que eu sou alérgico a desconforto, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas entende que isso acontece muito e parece que ao invés dos apresentadores tentarem evitar esse tipo de situação, eles parecem que forçam mais isso, entendeu? E é o que eu tô dizendo. Pode parecer que eles não têm a estabilidade mental para lidar com frustração ou com assuntos adversos. Que eles não estão preparados para desafiar a própria lógica deles ou os próprios valores deles. Eu sei que falar de valor num clipe em que o irmão Piologo dá uma cortada neles é foda. Mas parece que eles não estão dispostos a tirarem sarro deles. Sei lá.
você tá falando com o seu amigo, é tudo bem você fazer uma piada um pouco mais agressiva, fazer uma piada um pouco mais invasiva. Porém, quando você tá falando, talvez, com um dos maiores corredores de Fórmula 1, ou com um cara que você nem conhece direito, que no caso foi o Gabigol com a interação do Igão, não é um lugar muito saudável pra você pegar e fazer esse tipo de piada, entende? Isso é uma forçação de barra que muitas vezes, dependendo de algum convidado que pode aparecer lá, ele não vai gostar e vai acabar acabando com o clima do programa. Tem uma coisa que eles sempre usam como argumento pra isso, quando alguém pega e critica o programa deles, é que o programa foi feito pra ser uma roda de conversa. Só que foi exatamente o exemplo que eu dei atrás. Uma roda de conversa, você pode conversar muito bem e tranquilamente com seus amigos, pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que se hoje você for num boteco no canto da sua rua e pegar e entrar lá e falar as mesmas coisas que você fala com seus amigos, talvez você não seja muito bem entendido pelas pessoas que ali residem. Porque uma coisa é você trocar ideia e ter uma roda de conversa com seus amigos e ter uma troca de ideia com pessoas famosas, pessoas que têm compromissos a mais e estão perdendo um pouco do seu tempo indo pra lá e te dando uma atenção apenas pra estar fazendo uma parceria com o seu programa. Então foi o que eu disse, essa forçação de barra e tentar meter essa ideia de roda de conversa pra cima do Verstappen e tanto do Gabigol foi uma ideia que não colou muito bem, acabando gerando uma sensação de despreparo dos apresentadores quanto das pessoas que estão assistindo, porque você olha aquilo e você fala, porra, como que o cara tem coragem de perguntar pra um corredor de Fórmula 1 se ele realmente compete ou não? Então eu acho aceitável que seja um argumento, essa roda de conversa, eu não ligo pra isso, mas a questão é que essa roda de conversa tem que ser aplicada aos seus amigos, aos amigos do Igão, aos amigos do Mítico. Então assim, É porque talvez o conceito de roda de conversa esteja sendo hiperanalisado, porque o que eu entendo com a proposta de Joe Rogan de ter uma conversa verdadeira com as pessoas é de não ser algo mecânico, robotizado, roteirizado de começo ao fim, sabe? De parecer uma coisa mais genuína, de troca de interesses. Talvez a parada do Podpah seja que ele realmente trate como uma roda de amigos mesmo, em que você não tem objetivo algum, você não tem certeza se vai ser produtivo ou não, mas você vai estar lá falando merda independente disso. você tá falando com um Desperdiçando seu tempo pra adicionar. cara que tá ali meio que como se fosse uma parceria, entende? Você não tem que tentar meter essa ideia de roda de conversa, porque muitas vezes ali o cara tá vendo e indo no seu programa. E como é que um cara... como é que um cara que não fala seu idioma vai entrar na sua roda de conversa de parceiro? Esperando uma entrevista. E foi exatamente o que deu pra perceber com o Verstappen. Ele foi pra lá pra querer comentar sobre a Fórmula 1 e querer comentar sobre o trabalho dele. Mas também eu deixo uma dica pra vocês. Eu particularmente não gosto tanto do Podpah e se eu tiver Percebi alguma coisa aqui. Tem alguma coisa torta aqui. Né? Não parece que ele tá caindo? Aqui. Ah, acho que é a câmera que tá. Tá certo, tá centralizado. Mas o resto não tá centralizado. Me deu um pouco de agonia agora. vendo, Se bem que o meu também tá a mesma coisa, né? Não, não tá não. Perdão, não foi uma crítica, tá? assistindo por algum acaso e o episódio começar a ficar ruim, eu simplesmente desligo minha TV ou saio do episódio do YouTube e é Sim. simples, não tem por que eu ficar me martirizando assistindo uma coisa que eu não tô gostando. Se você não tá gostando do conteúdo, é a mesma coisa que eu digo pra você, sai do conteúdo ou deixa de assistir e é isso, cara, é simples a ideia, você não precisa assistir um bagulho que você não gosta porque todo mundo assiste. Eu fiz esse Total. vídeo mais pra mostrar um pouco da minha opinião sobre isso, porque eu achei ela um pouco diferenciada em comparação às outras pessoas. Eu vi muitas pessoas pegando e falando e chamando eles de burro, chamando eles de idiota por fazerem esses tipos de comentário, só que eu não acho isso. Eu só acho que eles têm que ter um pouco de noção e diferenciar quem realmente são amigos deles pra enfiarem eles nessa ideia de roda de conversa, quem não é, cara, porque querendo ou não, eles são um programa muito assistido. Entende? Aham. Foi exatamente aquela coisa que o Skylab falou pro Monark quando ele foi no Flow. Vocês são um programa muito assistido e essa ideia cai em cima do Podpah agora. Se você tá num botequim, eu tô conversando com você, a gente fala qualquer coisa. Sim. Mas aqui não, aqui é um programa. A Você... gente não gosta disso, na verdade, Sky. Mas, você tá- Agora a gente gostaria que aqui fosse uma conversa de botequim. mas não é um botequim. Ah. Porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Isso aqui, querendo ou não, você sendo Aham. formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico, porra. Jornalístico, não é uma não é? conversa de botequim, porra. Então, tudo que se fala aqui tem uma... Pode ser tratado como verdade, né? Pode ser tratado e vai ser tratado como verdade. A maior parte do público não vai pausar o Podpah pra fazer um fact-checking do que o Verstappen ou o Igão falar. O cara que tá ouvindo falar, o Igão falar, pô, o Corinthians é melhor que o Barcelona. Ou ele vai falar, é claro que é, ou ele vai falar, é claro que não é.
Ninguém vai pegar os dados pra confirmar. Isso se aplica a todos os outros assuntos, tá? Responsabilidade, sacou, cara? Não pela questão da responsabilidade com que eles falam, porque naquela época o Monark falava coisas tóxicas ou coisas agressivas. Mas agora Aham. em questão de entender que eles são um programa grande, que uma hora eles vão precisar ser profissionais com alguém, mas também eles não podem ser quando eles estiverem com seus amigos. E é exatamente essa opinião que eu compartilho. Se você gostou da minha opinião e gostou do que eu comentei no geral e tem alguma coisa a comentar aqui embaixo a mais também, se você tem uma opinião um pouco diferenciada, desce aí embaixo e deixa no comentário o que você achou sobre o vídeo. Aproveita que você já Perfeito. rolou pra baixo, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu agradeço a todo mundo que tá dando feedback nos comentários, os últimos vídeos foram muito bem recebidos por vocês. Eu agradeço demais a todo mundo que tá aqui. É isso, até a próxima e tchau, tchau. Valeu. Pô, muito bom o conteúdo do Ica. Achei realmente o take dele super agregador. Achei foda mesmo. Vamos ver o que o pessoal falou aqui. O Igão foi o primeiro ser humano diagnosticado como burro. Você que é burro, não sou folgado. Eu realmente não... Eu não quero entrar nesse buraco de minhoca aqui.